Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor de Teoria Literária do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura e vou dar continuidade aqui à aula sobre antecedentes, os autores antecedentes do simbolismo, pré-simbolistas ou, digamos, patronos do simbolismo, são simbolistas, no caso do Verlaine e Mallarmé, no sentido de que participaram ativamente do movimento, mas não faziam parte dos jovens, já faziam parte das pessoas que já tinham uma estrada. Né? Estou falando aqui do movimento que começou a acontecer em 1880, mais ou menos. Né? Bem, eu vou introduzir a história, mas antes de falar da história do decadentismo do simbolismo, eu ainda vou fazer uma correlação geral dos poemas e das passagens que eu citei desses grandes nomes, desses grandes autores. Tem algumas correlações, os nexos entre as passagens que eu queria costurar com vocês, essas passagens que eu falei nos outros vídeos, para deixar claro quais são os pontos principais do simbolismo, que a gente pode considerar que são as características do simbolismo que aparecem nessas passagens com mais clareza. Queria mostrar para vocês que eu fui fazendo uma leitura de um, depois para o outro, depois para o outro. Agora queria mostrar uma visão de conjunto. E também a relação que isso tem com as características do fundo da alma, que eu falei num vídeo anterior, que são, enfim, uma espécie de uma alteridade cósmica, um anseio pelo desconhecido, e esse elemento, né, é o desconhecido, a intimidade com o divino, a indeterminação da divindade e a, a potencialização da alma, né? A abertura da possibilidade que vem da indeterminação. Eu queria mostrar como que essas características do tropo místico do fundo da alma, elas vão, eu já falei que elas atravessaram o século XVIII, atravessaram a estética filosófica, também atravessaram, enfim, o pré-romantismo, o romantismo, e vão chegar nesses autores que eu falei de maneiras bem específicas. Eu queria mostrar esses nexos. Então essa minha fala aqui vai ser para construir os nexos com tudo que eu disse até então. E eu também queria falar a respeito de toda a questão da analogia, que eu também abordei lá no primeiro vídeo, sobre poesia e analogia. Bem, o que eu não disse em relação a todo o poema, vamos começar, na estabelecimento desses nexos, vamos começar falando do título do poema de Mallarmé, né, o demônio da analogia. Eu não falei aonde que está a analogia nesse poema. Né? Bem, vou chegar a ele aqui. Afinal de contas, que demônio é esse da analogia e que analogia está sendo produzida aqui? A princípio, não é nenhuma analogia muito clara, né? Não tem a clareza que tem o como do Rimbaud, né? Do poema A Cabeleira do Rimbaud, né? Que a gente tinha visto aqui. Né? Você tem a presença, assim, uma presença extremamente evidente, né,
quando ele utiliza a palavra eu te amo como se ama a abóbora noturna. Ao assalto me lanço e agito-me na liça como um coro de vermes junto à carniça. Bem, isso aqui é uma analogia explícita, né? Não, não tão explícita, mas também muito clara, é a presença da sinestesia. A grandes goles o perfume, o som e a cor. Um porto em febre onde minha alma há de beber, a grandes goles o perfume, o som e a cor. Que você tem uma presença clara da sinestesia. Você vai ver mais adiante, por exemplo, no Verlaine, você vai ver também a presença dessas analogias sinestésicas, né? Daqui, ó, do sonho ao sonho, e a tradução é do som ao som, o que seria uma analogia intrasensorial, vamos chamar assim, né? Seria uma analogia de um som em relação a outro som. Mas aqui, essa relação ela é mais clara. Vou colocar aqui esse apontador e ver se que sai aqui. Ó. Do sonho ao sonho, de um sonho a outro sonho, né? Vamos colocar, de um sonho a outro sonho. E de um som a outro som, né? Da flauta à trompa, certo? Bem, aqui você também tem uma relação que é uma relação entre elementos oníricos e elementos sensoriais, intrasensoriais. Né? E é claro, se ele está falando música, né, e ao mesmo tempo ele fala de ar, né, ele fala de cor, ele está fazendo relações sinestésicas aqui também, o Verlaine. Né? Então você vê que essas analogias sinestésicas elas estão presentes tanto no Baudelaire quanto no Verlaine. Mas qual seria a analogia Mallarmé e mais ainda, né? Que demônio da analogia é esse? Esse é um dos mistérios desse poema em prosa. A gente não pode aqui simplesmente dizer que a gente vai resolver o mistério, evidentemente, mas uma coisa acho que vale a pena assinalar, pelo menos como um elemento de comparação entre o Mallarmé e esses dois outros poetas, né? O Mallarmé, ele de fato, todos esses poetas são muito singulares, são muito idiosincráticos, mas o Mallarmé, ele é mais estranho do que os estranhos, entendeu? Porque o que ele está fazendo, né, num poema em prosa de 1874, ele está jogando com o nonsense, ele está jogando com assim, uma espécie de perplexidade do sentido. Né? É um poeta que produz uma espécie de antissignificado. Né? Ele vai contra o significado muito mais explicitamente do que os outros. Né? Muito mais radicalmente. E onde que está a analogia? Porque a princípio a analogia ela seria a relação de semelhança entre as coisas. É o como. Né? Então, onde estaria a analogia num texto que só produz uma espécie de perplexidade do ininteligível? Né? Embora a gente lendo com calma, como a gente fez, a gente foi percebendo que esse ininteligível ele não é tão ininteligível assim. Né? Quer dizer, ele aquele primeiro parágrafo que a gente analisou tem toda uma espécie de desenvolvimento de questões de musicalidade da linguagem, né? A entonação, a voz, a salmodia. Né? E no outro a gente tem uma presença mais visual. Né?
Isso não vai dizer muita coisa em relação ao que ele faz, mas e analogia não é imagem, pura e simples imagem. É uma relação de semelhança entre imagens, é mais do que isso. Né? Imagens que a gente pode dizer sensoriais no sentido mais abrangente possível, não só visuais. Né? Imagens sonoras, imagens táteis, né? Olfativas. A gente pode entender imagem no sentido mais abrangente da palavra. Né? Bem, num certo sentido, não existe. Se você está mobilizando imagens, muito dificilmente não tem algum tipo de analogia, não tem algum tipo de associação entre elas que está sendo produzida. Né? Desse ponto de vista, ele não produz associações que a gente reconhece. Não são reconhecíveis, entendeu? Ele está mais para produzir associações entre o mais distante e o mais improvável e irreconhecível mesmo, né? Do que produzir semelhanças reconhecíveis. Porque semelhanças são sempre complexas. Né? Se você assemelhar a amada a uma nau, né, ou algo assim, isso é uma operação complexa. Né? Mas você não produzir assim, operações complexas reconhecíveis, isso é mais complexo ainda. Né? Então ele de fato, ele faz, a gente pode dizer que ele faz analogias cerebrais. Né? Então, por exemplo, né, ele está dizendo, né, esse mistério da penúltima, ele vai sepultá-la numa amplificação da salmodia. Né? Palavras ignotas cantaram em meus lábios restos malditos de uma frase absurda. Então, essas palavras aqui, elas cantam. Né? Se elas cantam, né, elas não são só palavras, elas são uma espécie de cantoras. Né? Então, assim, não há uma espécie de uma metaforização. Tá? Há um campo de metaforização no que ele diz. Né? A mão dele faz um gesto de uma carícia, vamos ver se aparece aqui, que desce sobre alguma coisa, a própria voz, então desce na voz. Né? A mão faz uma carícia que desce até a voz. Né? Enfim, então assim, você tem um campo, mas é um campo bem mais estranho. Né? Ele é realmente, ele chega a um nível de estranhamento, né, bastante acentuado. Enfim, agora, de qualquer maneira, eu não diria que a analogia esteja nesses lugares específicos que eu tô mostrando para vocês aqui, de uma maneira muito vaga. Né? Eu diria, assim, se fosse para fazer uma interpretação, né, a gente precisa sempre começar assim. Se fosse para fazer uma interpretação desse título, o demônio da analogia, eu diria o seguinte: eu diria que a analogia ela é o próprio campo do estranhamento. Ela não é o campo. Ela seria. O Mallarmé desafia Otávio Paz, porque Otávio Paz diz que a analogia ela busca o lar. Né? Ela busca o retorno do poeta a um lar perdido, que é o lar dessas associações oníricas, né? Esse pensamento latente que tem o seu prazer quando ele faz suas associações livres. Né? Evidentemente que tem um prazer aí. E esse prazer, ele remonta a uma sensação de você estar num lar. Um lar que se perde
no mundo racional, empírico, das relações causais, né, pragmáticas. É um mundo seco, né, sem vida. Então, o mundo mítico, do pensamento analógico, ele é um mundo que retorna a esse lar de associações que são paradisíacas, que retornam a uma espécie de um lar edênico. Né? Tudo bem. E é isso o que o Baudelaire faz no adulto, é isso que o Norvalis faz. Se você vai ler Discípulos de Saiz, é isso a todo momento. Entendeu? Você vai ler Heinrich von Offendingen, é isso a todo momento. Né, o poema dele sobre a noite, o hino à noite, né? Se eu não me engano é esse o título. Os hinos à noite. Os hinos à noite. Né? Em todo momento é isso. Rimbaud já introduz um estranhamento, porque as associações são muito distantes, né, e provocam dissonância. Então já entra um distanciamento, uma espécie aí ele quer produzir uma tensão analógica. Né? A analogia já não é tanto o reino do lar, né? Já é um reino do estranhamento. Né? Mallarmé é mais ainda. Né? Então, assim, na verdade, esse lar, né, que o Otávio Paz fala, ele o desejo que o Rimbaud e o Mallarmé têm pelo lar é um desejo assim de um lar o mais estranho possível. Né? Então, assim, existe, na verdade, uma relação extrema, né, de opostos extremos e paradoxais entre o lar e o exílio analógico no Rimbaud e no Mallarmé. E mais ainda no Mallarmé. E aí, por que demônio, então? Aí a coisa fica mais fácil, né, de entender. Porque essa analogia ela é demoníaca. Ela não é paradisíaca. Ela é infernal. Né? Então aí eu explicaria o título dessa maneira. Né? É demônio da analogia porque essa analogia ela é um lugar de muita tensão. A outra maneira de explicar esse título seria que toda essa intervenção do sobrenatural, essa estrangeiridade objetiva que cria essa atmosfera de um mistério em relação a algo que se teme, né, que é atemorizante e que provoca desespero, né? A penúltima está morta. Né? Então tem a morte da penúltima aí presente e cria uma vaga sugestão de que se a penúltima está morta, a primeira já morreu já faz muito tempo, a segunda já morreu, a terceira, a penúltima morreu e depois a última vai morrer, que provavelmente essa última talvez seja você mesmo. Né? Assim, tudo isso são especulações, entendeu? Eu não estou querendo explicar, repito, mas eu estou aqui, né? A gente vai começando a especular esse tipo de situação. Então, assim, essa morte da penúltima, de repente alguém foi sacrificado, de repente todas essas pessoas foram todas essas, até a penúltima acabou de ser sacrificada, né? Por quê? Por algum ser desconhecido, né? Exige essa morte, exige esse sacrifício. E você será o próximo. Né? Você vê, é uma interpretação assim já muito avançada que eu estou fazendo aqui. Mas ela é possível. Né? De repente o demônio da analogia, ele é o demônio que cria essa atmosfera de desespero, de temor, de inquietude, né? Eu estou aqui com um poema
Não, não é bem aqui, não. É aqui. Isso. Então, nesse caso, o demônio pode ser o próprio Deus irado, né? Que a humanidade ela teve que lidar ao longo do seu tempo e por isso ela teve que sacrificar, né, pessoas da sua própria tribo e depois animais, as coisas mais preciosas para esse Deus que quer abocanhar, que quer destruir, né, pessoas. Então, assim, num nível assim extremo de interpretação, né, pensando assim em termos macro-históricos, né, o demônio da analogia é aquele que produz o terror sacrificial, né? É aquele que quer te engolir. Né? E, e aí ele, em relação a esse demônio, só resta fugir. Eu fujo, excêntrico, pessoa condenada a carregar provavelmente o luto da inexplicável penúltima, né? Quer dizer, então tem a imagem do luto aqui em relação a uma morte que já foi estabelecida, né? E o demônio da analogia pode ser o responsável por isso. É satisfatória essa interpretação? Nem um pouco. Nem um pouco. Né? Nem um pouco. Ela é apenas mais um modo, como eu já falei aqui antes, né? Ela é mais um modo de tentar satisfazer a inquietude, que não será satisfeita. Né? Mas as interpretações são para isso mesmo. Elas se multiplicam e elas não satisfazem. Né? Bem, agora, voltando a falar mais elementos nexos entre os autores, a gente pode colocar aí a relação entre Baudelaire e Gide. Né? Vamos, por exemplo, vamos a Baudelaire. Naquele trecho aqui, eu falei desse trecho. Calma aí. Não, isso aqui é Rimbaud. Vamos pro Baudelaire aqui. Eu falei desse trecho aqui, né, que foi um devaneio do Baudelaire, e que, enfim, tem toda essa ambientação de uma experiência estática, mas eu falei que antes desse trecho aqui, que eu não citei, né, ele nesse mesmo trecho, nesse mesmo artigo dele sobre o Wagner, ele defende a analogia, em especial ele dá como exemplo a analogia sinestésica. Né? Então, assim, existe toda essa questão da visão. Você vê que o homem está às voltas com um grande desejo e ele vai vendo coisas. Imenso horizonte, uma ampla luz difusa, uma intensidade de luz e um ardor e brancura. Bem, lá no Gide, o poeta é aquele que olha e ele vê o paraíso. Né? Então essa luz difusa, paradisíaca da experiência estática do Baudelaire, se comunica aqui com a experiência estática do Gide, que aqui ela é colocada como um pressuposto de quem o poeta deve ser. Né? Enfim, então a gente pode colocar que tem esse elemento da relação entre o Baudelaire e o Gide. Ambos eles produzem. O poeta ele é tradutor de relações analógicas. Né? Aqui você vê, ele não devemos crer nas aparências. As aparências são imperfeitas, elas balbuciam as verdades que encobrem. O poeta deve compreender e depois redizer essas verdades. Então, o poeta como tradutor, né, de verdades ocultas, né, o poeta como tradutor de algo ao desconhecido, isso está tanto no Baudelaire, quanto no Gide, quanto no Rimbaud.
Vamos ver aqui no Rimbaud, né? Não, é aqui. É aqui. Né? Ele vai... o poeta ele vai se buscar a si mesmo, eu usaria a si mesmo, e não sei o que e tal, aí ele vai chegar ao desconhecido, vai ter a visão do desconhecido e vai, de certa maneira, ele vai transmitir isso de alguma maneira para os próximos poetas, né? Que são os próximos, viram os outros horríveis trabalhadores, né? Então, assim, também, depois dele ter visto o invisível, o indizível, né? Que é horroroso também, assim como para o Mallarmé, né? Esse demônio também tem algo de horroroso, né? Você vê que esse desconhecido aqui do Baudelaire ele é ele tem um elemento maldito, assim, também de alguma coisa arrepiante, né? Ele vai ser transmitido. Também tem uma ideia de transmissão que implicitamente está ligada a essa ideia de tradução do oculto, né? Desconhecido, afinal de contas. Então você vê que existe também esse nexo entre Mallarmé, entre Baudelaire, Gide e Rimbaud, né? Bem, quanto à relação sinestésica, eu já falei, né? Já falei do Verlaine, já falei do Baudelaire. E eu queria falar assim de uma de uma oposição que só queria deixar um pouco mais claro a oposição que existe entre calma aí. A oposição que existe, vou tirar esse apontador aqui, entre a analogia como algo que se multiplica, né? Porque quando você faz uma relação entre uma coisa e outra, entre um sonho e outro sonho, e etc., você cria relações variadas entre as coisas, né? Esse lar analógico ele é um lar múltiplo, plural, né? A princípio, né? No caso do Mallarmé, o Mallarmé tem uma obsessão pelo nada, pelo esvaziamento. Tá? Então ele está mais próximo daquele elemento da mística apofática, né? De um fundo da alma que busca uma espécie de um esvaziamento total da vontade, logo um esvaziamento total de si mesmo. Tá? Mallarmé é uma figura que está mais próxima disso, né? Quer dizer, a analogia ela é um caminho positivo, ela é um caminho de correlação entre os símbolos, então ela é um caminho de afirmativo e positivo das coisas que existem, né, e que você pode correlacionar, né? E essa nadificação, essa vacuidade apofática, ela é o oposto disso, né? Ela está sempre naquele lugar de que o Deus não é. Né? O Deus não é isso, o Deus não é aquilo, né? O Deus não é bom, não é misericordioso, não é justo, não é uno, não é nada, né? E isso são fatores de ascensão. Isso na mística apofática tradicional, na ideia de fundo da alma tradicional. Né? No caso da experiência malarmeana, ela é mais de niilista mesmo, ela já está no lugar da ironia que o Otávio Paz diz. Então, já está num lugar mais diferente. E aí existe uma correlação interessante entre esse fundo da alma e esse niilismo, né? Porque
De certa maneira, o místico ele tem um niilismo em relação ao mundo, né? E quando você retira Deus da história, aí o niilismo ele comanda, né? Na verdade, o niilismo do decadente ele é também em relação ao mundo, assim como o místico, só que ele não tem um para-além, entendeu? Não existe esse para-além. Bem, o que eu queria dizer aqui é um elemento importante também, é a secularização da mística, da passagem dela para o terreno estético. Esse é um ponto que também vale a pena salientar, né? Isso desde do Novalis, né? O Novalis, você vê, quando chega aqui nos verdadeiros poemas, não há autounidade, senão a do sentimento ou da alma. Né? Quer dizer, você já tem toda uma reflexão em torno de questões espirituais, mas que estão dentro de um campo estético, certo? Então, assim, ele está falando da alma, falando dos sentimentos, mas dentro de uma problemática estética que é a problemática de quais são os verdadeiros poemas. Né? Aqui também, o sentido poético. A questão é o sentido poético. Ele correlaciona ao místico, mas a questão é poético. Né? Então aí você tem uma clara secularização do universo religioso que está da mística para o universo estético. Tem menos mística por causa disso? Difícil dizer, né? Não vale a pena a gente dizer que esse pessoal é místico. Eu acho que não vale a pena a gente simplesmente dizer ficar numa discussão de se é místico ou se não é místico. Isso pouco me interessa. Né? Que não seja místico, não importa. Agora, a secularização da mística está aqui. Né? Isso é inevitável. Aí você vê, o sentido poético representa o representável. Isso aqui já não é mais o místico, não é o místico que representa o representável. O representável a gente não está falando necessariamente de Deus aqui. Né? Então, assim, que não seja místico, quem não quer que seja místico, não tem problema. Né? Agora, que há uma secularização da mística enquanto o lugar apofático, o lugar do indizível, o lugar do inapreensível, o lugar do irrepresentável, né? Do invisível, do insensível, isso não há dúvida. Então, na verdade, o fundo da alma está sendo secularizado aqui para a questão estética do sentido poético. Né? É isso que está acontecendo. Né? Isso em Novalis. Se a gente aqui também, aqui você tem uma interioridade da alma que está na própria poesia. Né? Bem, no caso do Baudelaire, esse trecho aqui sobre Wagner, né? Esse trecho aqui é uma experiência que ele teve ouvindo a música de Wagner. Então isso é uma experiência estática, é uma experiência que você pode chamar de mística, se você quiser. Se não quiser, não importa. Que seja estática, não há dúvida. Né? Mas você tem um êxtase, você tem tudo isso numa apreciação estética, num terreno estético. Então o elemento secularizado está aqui. Né? No caso do Rimbaud, você tem uma verdadeira busca, né, artística. Quem é o poeta? O que você vai fazer o que o poeta vai fazer para ser o poeta? Né? E aí tem um itinerário espiritual aqui, né, monstruoso, mas não deixa de ser um itinerário espiritual. É uma ascese indispensável. Isso aqui é uma ascese indispensável. Né? Vai querer chegar à suprema sabedoria. Né? Vai querer tocar o desconhecido. Depois vai enlouquecer. Né? Bem, no caso do Mallarmé, você tem assim, uma relação de... Né, você tem no Mallarmé, você tem uma relação de horror com o sobrenatural, mas é aquilo que o Rodolfo Otto fala, né?
o nominoso é o horroroso e ao mesmo tempo o atraente. Isso, dificilmente alguém vai me convencer de que isso não está acontecendo nesse poema, nesse demônio da analogia. Esse demônio aí, ele é horroroso, mas ele quer fugir desse negócio aí, mas ao mesmo tempo ele está falando dele, ele não está falando de outra coisa, né? Ele está intrigado com isso, entendeu? Está intrigado com essa inexplicável penúltima, entendeu? Tem que rodear, não explicar, mas tem que rodear esse inexplicável, né? Ficar em torno dele, né? Então, dificilmente alguém vai conhecer que não existe um elemento luminoso nesse poema, né? Mesmo que seja um luminoso não de Deus, mas um luminoso desse desconhecido, né? Isso, para mim, não muda muito, no final das contas, né? Que seja um puro desconhecido e não necessariamente uma presença de uma entidade, né, de um ente divino, para mim isso não muda muito em termos de luminoso. Bem, isso seria a secularização da mística. Isso também teria a relação com o que eu chamaria aqui de uma alteridade cósmica, né? Você vê, o Verlaine, ele fala de outros céus. Olha só aqui, ó, que o Verlaine diz. Cadê? Outros céus, né? Outros céus, né? Que vem a nós de uma alma exilada em outros céus para outros ideais, né? Seja o teu verso a coisa evolada que vem a nós de uma alma exilada em outros céus para outros ideais ou outros amores. Essa alteridade cósmica que está presente no Verlaine, não preciso nem dizer que está presente em Rimbaud, né? Porque a questão aqui é chegar ao desconhecido, né? Desregrando os sentidos, né? Aqui a imensidão, né? Essa imensidão do Baudelaire, certo? Então você tem a presença dessa alteridade cósmica de diversas maneiras nesses poetas. No caso Novalis o sentido poético, né, é o irrepresentável, vê o invisível, né? Então tem essa alteridade aí, né? Esse grande outro que pode não ser mais Deus, mas é um desconhecido, né? Você tem tanto em Rimbaud quanto em Gide, você tem a alteridade da visão, né? Calma aí. Você tem o aprimoramento, a autoridade também, mas você tem o aprimoramento da visão, né? Quer dizer, tem toda essa ideia assim, isso daqui é uma poética, né? O estudo do homem, no caso do Rimbaud. Aí ele conhece a si mesmo, depois ele cultiva a alma, né? Cultiva monstruosamente a alma. Aí ele vai exaurir a si mesmo em todas as formas de amor, vai chegar às quintessências, se tornar o grande doente, vai chegar ao desconhecido, né? Lá no Verlaine, lá no Gide, né? A obra de arte é um cristal. O poeta é aquele que olha, né? E ele vai buscar as verdades para além das aparências imperfeitas, né? Depois vai dizer, aqui também é uma poética, é um como fazer poético, certo? Então você tem nesses dois isso também. Enfim, também tem o motivo da intimidade, assim como tinha lá no fundo da alma uma relação de intimidade, né, tem a indeterminação de Deus, lembra isso? Tem um Deus indeterminado, que você não sabe quem é, né, esse Deus apofático, né? Mas você tem uma relação íntima da alma com esse Deus, né, irrepresentável, né, indizível e tal. E aí, só numa relação muito íntima, né, do fundo da alma com o fundo divino, só nessa relação
aí vai acontecer algum tipo de potencialização da própria alma, né? Bem, você tem esse motivo da intimidade na solidão de Baudelaire. Olha só. Aqui. Você tem na solidão do Baudelaire, está aqui, a solidão absoluta. Você tem no mundo interior do Novalis, né? Enfim, ela também está presente nos outros. No caso do Rimbaud, você tem no próprio acesso ao desconhecido, né? Quer dizer, o poeta é aquele que, depois de ser o grande doente, criminoso e não sei o que e tal, ele vai ter um acesso privilegiado ao desconhecido, né? Também tem um tipo de intimidade aí. Enfim, esse vídeo é para mostrar os nexos entre o conceito de analogia, o conceito de fundo da alma, que podem ser vistos como os opostos, né? Que a analogia é um caminho positivo, o fundo da alma é um caminho negativo, né? Do despojamento, do desprendimento da alma em relação à sua vontade, em relação às coisas do mundo e tal, para chegar, para ter um fundo esvaziado e para chegar ao fundo divino, né? Então você tem uma relação oposta entre os dois, mas esses dois, tanto esse caminho positivo quanto esse caminho negativo, catafático e apofático, né? Tanto esses dois, eles estão presentes de diversas maneiras nesses poetas. E aí você tem, né, todos esses traços aí do fundo da alma estão presentes, né? A intimidade, profunda intimidade, a indeterminação divina e a potencialização da alma a partir do momento que ela consegue atravessar essas etapas, né? Você vê que no caso o sentido poético ele se torna a alma potente no Novalis. No caso do Rimbaud, esse poeta enlouquecido, ele está enlouquecido, mas ele viu o desconhecido, que é o que interessa, né? No caso do Gide, você tem essa visão, né, privilegiada do poeta em relação às aparências, que ele consegue ver por trás das aparências, né, as verdades ocultas, né? No caso do Baudelaire, você tem essa tradução das relações analógicas, né, e você tem a visão da claridade, da intensidade da luz e tal. Enfim, no caso do Mallarmé, a gente não vê muito assim uma potencialidade positiva, né? O Mallarmé ele é realmente uma figura niilista, né? E isso daí, assim, no primeiro olhar, mas o que ele quis a vida inteira? Ele quis chegar a um grande livro que ia conter dentro dele um livro absoluto que conteria dentro dele as relações fundamentais do universo, né? Quer dizer, o livro absoluto do Mallarmé seria a incorporação concentrada do próprio livro do mundo, né? Ou seja, ele também queria uma espécie de poder que a literatura poderia dar a partir do livro. Enfim, então tudo isso é para mostrar os nexos entre todos os trechos que eu dei para vocês com o tropo místico do fundo da alma, mesmo que esses nexos possam ser vistos aparentemente, no primeiro momento, como muito muito variados, muito diversos, né? Talvez dê a impressão de que eu esteja forçando um pouco a barra aqui, né? Mas eu procurei mostrar nesses nexos que eles estão presentes assim numa relação intrincada, né? Numa espécie de um tecido intricado
entre essas diversas tradições, né? Não é para dizer que no fundo estava tudo lá já, né? Na analogia primitiva, né? Nos místicos, os místicos já tinham pensado tudo. Não é isso. Na verdade, são metamorfoses históricas, né? Que vão sendo produzidas. Cada autor desenvolve um elemento, outro elemento de uma determinada maneira. Mas vendo esses nexos, dá para entender melhor, né, essas correlações intrincadas. Isso aqui me parece ser interessante. Muito obrigado. Quem gostou de todos esses vídeos, curta mentalmente, curta manualmente, como você quiser.